Shalom, shalom, queridos. Aqui é o pastor Acaso, da Igreja Nova Vida Firmada em Cristo. Nós estamos na campanha de Daniel. Nos acompanhe, curte, compartilhe, peça oração no nosso canal, nos ajuda a divulgar. Isso foi um projeto que nasceu no coração do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós temos uma base, toda a palavra do Senhor tem que ter um texto base. Está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10, diz assim: eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Então, queridos, Daniel aqui ele teve uma visitação angelical dos anjos, né? E a Bíblia ela é bem clara que tem hierarquia angelical. Existe o anjo, que são anjos que nos acompanham aqui na terra. Existem os serafins que sobrevoam o trono do Senhor Todo-Poderoso, que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, são os seres de fogo. Existem os querubins, existem os arcanjos. Então, é uma categoria de anjos. Mas aqui, nós viemos com o arcanjo Miguel e com Gabriel. Então, um querubim Gabriel e um arcanjo Miguel, que é o único arcanjo Miguel. Pode ler na Bíblia lá, o arcanjo Miguel. Amém? Então tem categorias. Para esse tipo de categoria de anjos ser enviado para a terra, são casos específicos que a Bíblia discorre desde o Novo e o Velho Testamento, começo, meio e fim da Bíblia. Mas muitas igrejas ou teólogos, às vezes eles defendem a tese que nem Gabriel, nem Miguel, nem outros anjos, eles vêm, porque eles muitas vezes pregam que através da graça que é Jesus Cristo, esses anjos não precisam trabalhar mais. Não, querido, é em verdade. Os anjos, eles continuam operando, trabalhando com uma maior frequência nos dias de hoje do que em outrora. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que vão ler essa palavra, esse estudo. Por que todas as pessoas, anos e pós-anos, vai para Jerusalém, vai para Israel? Uma pergunta que eu quero perguntar para vocês. Por que vocês acham? Todas as pessoas que eu e você conversamos, seja apóstolo, profeta, pastores, seja qual igreja que for, qual eclesiastes que ele tem, qual tipo de cargo na igreja, todos eles falam: eu quero ir para Israel, eu quero ter pelo menos uma semana em Israel, eu quero ter pelo menos um mês em Israel, aqueles que podem, eu quero ir em Israel 2, 3 vezes no ano. Por que eles perguntam, por que eles querem ir, querido? Existe um segredo, porque eles vão percorrer aonde Jesus andou, aonde os profetas andou, aonde tem os marcos, aonde os anjos eles desceram, os dias, a hora e o momento. E deixa eu te falar para você, talvez se você não tem esse conhecimento, tem muitos anjos que atuam lá em Israel que não vêm no Brasil, não vêm por outros países. Mas pastor Heresia, não deixa eu explicar algo para você. Todo anjo que vem enviado por Deus, que a palavra do Senhor diz no capítulo de Hebreus, capítulo 1, versículo 13, ele fala que são seres ministradores enviados para a terra para ajudar a mim e a você. São seres ministradores que recebem um comando do Deus Todo-Poderoso ou de Jesus? De Jesus. A Bíblia está falando que os anjos recebem um poder, recebem um comando de Jesus para trabalhar em meu favor. Então tem vários tipos de anjos, de qualidade de anjos. Por isso que eu falei para você de 4 qualidades de anjos que trabalham aqui junto comigo com você: os serafins, os querubins e os arcanjos. Então são categorias. Então quando essas pessoas eles vão para Israel, eles vão lá para receber anjos específicos para trabalhar no ministério deles, ou seja, é uma recarga espiritual. Você pode procurar qualquer pessoas, ou seja do Brasil, ou seja do exterior, que vai para Israel. Eles falam: a minha vida, a partir de hoje, o meu ministério, a minha casa, a minha família mudou depois que eu fui para Israel. Por quê? Quando você vai até lá em Israel, gerando uma perspectiva, gerando algo dentro do seu coração para receber uma emanação, uma unção, um poder, uma autoridade, ser tocado por anjos naqueles lugares específicos, vai mudar.
a minha vida sobre... Porque vai haver uma troca de anjos. É o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele tinha anjos que trabalhavam com ele. Ele tinha o anjo dele. Ah, heresia não. A Bíblia vai falar para mim e para você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, todo mundo ficou espantado. Ali Nabucodonosor chegou mais perto da fornalha e ele viu os três sem queimar, mas ele via um outro como forma de um Deus. Eles enxergaram o que? Um anjo do Senhor naquele lugar. Um anjo que estava protegendo. Bíblia. Segundo, vamos para o Novo Testamento. Quando era Saulo, que virou Paulo, ele teve uma teofonia, ele estava em cima do cavalo, ele caiu de cima do cavalo e se ajoelhou. Por que ele se ajoelhou naquele momento? Porque ele teve uma teofonia, viu o anjo. Então, se você é impactado com um anjo diferente, a sua vida vai mudar, vai ver um poder diferente. As pessoas vão falar em línguas estranhas. Quando você recebe espécies de anjos diferentes, até o teu linguajar muda. Então, querido, eu estou falando de coisa para vocês, de estudar, de conhecer e de estudar os generais de Deus, aqueles que outrora já faleceram e aqueles que continuam aqui no Brasil e no mundo. Então, quando você estuda a Bíblia e você vai para o estudo dos generais de Deus e para a palavra de Deus, você vai ver que Daniel, ele não recebeu esse pelotão de anjos de Gabriel e Miguel por acaso. Ele recebeu depois de muita luta, depois de muita batalha. Era uma necessidade que aquele povo de Israel estava precisando, porque a batalha era ferrônia. Era um divisor de águas, porque eu e você vamos ver que mais daqui para frente você vai ter mais um capítulo de Daniel, que é o 12, que vai chegar até o 12 só, aí vai acabar. E aqui quando eu e você vamos entrar aqui, vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, que está no versículo 11 e 12 em diante. Então Daniel era um ser messiânico. Ele precisava entender qual era o tipo de ataque que ia atacar o Brasil, os Estados Unidos, qual o tipo de anjo que ia operar. Então ele deixou um ensinamento. Então aqui está falando de ministério, está falando de uma unção, de um poder de governo. Queridos bruxos, eles conhecem muitos segredos, que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja todo dia, lê a Bíblia e não entendem isso, mas eles sabem, porque a Bíblia diz que Satanás é um querubim caído, que se transforma em anjo de luz. Eu quero dizer para você, Satanás, ele transforma da face do anjo do boi, do leão, da águia, do homem, ele se transforma, querido. Então nós temos que ter o discernimento, e aqui nada mais, nada menos, Daniel ficou durante esse 21 dias orando e gerando dentro do coração dele um pensamento, clamando, pedindo algo diferente, porque não poderia ser qualquer coisa. Daniel precisava de coisas específicas, ele precisava de um poder sobrenatural, ele precisava de uma unção nova, ele precisava de um poder novo, ele precisava combater o bom combate, mas só ele via aquela situação. Deixa eu falar uma coisa para você, trazer para os dias de hoje. Tem coisas, meus irmãos, minhas irmãs, onde essa palavra vai chegar, que Deus está mostrando só para você, está mostrando só para mim, está mostrando só para nós, não é para outras pessoas. Independente de quem tipo de pessoas que você vai falar, ou o seu sonho, ou a sua visão, o seu projeto, as pessoas vão jogar a orelha, vão falar que não é para você, que você não é capaz, não vai dar certo. Mas como aconteceu com Daniel, a visão é só para você. Deus falou para você, Deus falou, vai lá, jejum, olha o jejum de Daniel, vê que tipo de legumes que Daniel ora, eu vou falar com você diferente. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, nós não entendemos o que Deus está falando para nós. O Senhor está querendo mudar a sua história, da tua família, da tua casa. E por isso que muitas vezes, primeiro céu, segundo céu, onde Satanás e seus comandados governam, querido, não passa. Então tem muitas pessoas aqui na terra que estão com o anjo aprisionado. Ele não consegue passar, ele não consegue descer. A ordem já foi dada, mas ele não consegue passar, ele não consegue descer. E aí eu vou fazer uma pergunta, você acha que a culpa é de quem? É de Deus? É de Jesus? É do Espírito Santo? Não, é nossa. Porque nós temos que ir para a palavra, entender o que a palavra está falando e fazer o tipo de jejum que Daniel mostrou para nós. Mas é difícil ficar sem isso, sem aquilo. Não. Se você quer que o teu anjo desça, aquele tipo de anjo específico para ajudar, para trabalhar em meu favor, seu favor, você precisa ir para as Escrituras. E quando você mergulha, querido, aí tudo muda.
Se nós estamos passando por batalha, nós temos que mergulhar. Peixes grandes você não pega na superfície. Peixes grandes você só pega lá embaixo, no rio ou no mar. Grandes. Então o Senhor está falando para mim, para você, mergulhe. Vai para Daniel, vai para o livro de Daniel, estuda a história de Daniel. Daniel era um ser messiânico. Desde o início, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele foi levado especificamente para aquele lugar. Não foi por acaso. Ele foi um homem, um jovem, uma criança levado especificamente, data, tempo e hora para a Babilônia, para mostrar os costumes do povo hebreu de Israel para um povo idólatra. Porém, no meio daquele povo havia muitas pessoas que era judeu, que era hebreu, mas que abandonou os costumes do Deus de Israel. Eu quero trazer para você essa reflexão. Quantas pessoas estão dentro da igreja todos os dias? Leia a palavra, leia a Bíblia, fala línguas estranhas, mas não anda conforme o costume do povo de Israel, ou dos hebreus, ou nos dias de hoje, gentios que somos eu e você. Leia a palavra, porém não pratica. Quando eu vou para essa palavra, Daniel, ele está falando para mim e para você, que nós precisamos arregaçar a manga e mudar a história. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai amado, poderoso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, que o Senhor abre os olhos espirituais, que o Senhor muda, que essa visão para esse empresário, para essa empresária, para esse rapaz, para esse pastor, para essa pastora, é diferente, o que o Senhor deu para ele é diferente. Eles estão querendo fazer a mesma coisa que A ou B ou C fez, mas o Senhor deu algo específico. Muda a história deles para que eles possam ir para a palavra, para que eles possam buscar a presença do Senhor. E certamente o Senhor mudará a sorte deles em nome de Jesus.